Bom, após termos uma visão geral aí da indústria de fundos, vamos analisar agora as principais características e tipos de fundos de investimento que existem, principalmente os fundos que integram a instrução CVM 409 de 2004, que é também muito cobrada aí em provas de certificação. Examinar os limites e regras, impostos pelos fundos, analisar também os documentos utilizados, regras de aplicação e resgate, também analisar as estratégias que os fundos podem utilizar e avaliar também se os fundos têm uma boa performance, como você faz a avaliação de fundos para poder tomar uma boa decisão de investimento. Vamos então começar com o conceito fundamental, ou seja, como é que funciona basicamente, o que são os fundos, como é que eles funcionam. Então, basicamente, é um condomínio que reúne um conjunto de investidores que visam o quê? Obter ganhos financeiros. Então, eles são um CNPJ, é necessária a criação dessa personalidade jurídica e a partir do momento que essa personalidade jurídica é criada, existe o papel fundamental do cotista que vai fornecer, vai emprestar dinheiro para o fundo, ou seja, os clientes, os cotistas são considerados o passivo de um fundo de investimento. E esse passivo, ele vai ser depois creditado, ou seja, vai se transformar num ativo, ou seja, o gestor do fundo vai tomar depois uma decisão de investir em ativos que podem ser ativos imobiliários, pode ser ativos de ações, pode ser ativos de renda fixa, para que o fundo possa ter uma rentabilidade adequada e retornar o investimento realizado pelos clientes, Por isso que os clientes são os ativos, são os passivos, desculpa, e os ativos são, digamos, os ativos propriamente dito que o fundo adquire no mercado. Temos também a figura do custodiante, que é a figura que guarda os títulos, e o administrador, que é responsável pela gestão do patrimônio do fundo. Então, digamos, essa dinâmica que existe dentro de um fundo de investimento. Então, toda aplicação em fundos, independentemente aí da classe, do perfil, ela deve ser precedida da assinatura do termo de adesão, da entrega do regulamento e do prospecto ao cliente. São documentos fundamentais que todo cliente, todo cotista precisa ter ciência antes de fazer o aporte de dinheiro num fundo de investimento. São informações importantes sobre riscos de aplicação que o cliente, que o cotista precisa ter noção antes de tomar a decisão de investir num fundo. Além disso, os fundos de investimento, eles não contam com a garantia do fundo garantidor de crédito. Vale a pena ressaltar que o FGC é uma garantia que foi criada aí pelo Banco Central, principalmente para títulos privados ou para depósitos em poupança, que garante até R$250 mil por CPF, por conglomerado financeiro. Então, os fundos de investimento não contam com essa regra. Ou seja, se você realmente aportar dinheiro num fundo e eventualmente esse fundo perder todo o seu valor, você corre o risco sim de perder todo o valor que você investiu. Evidentemente que deve ser feita uma análise criteriosa antes de você tomar a decisão de investir num fundo. Investir em algo que você não conhece realmente é um negócio mais arriscado. Então, outro aspecto é que, em termos de risco e características, os fundos não contam com uma garantia administrador, ou seja, não tem seguro, não existe uma garantia de rentabilidade que o fundo pode te proporcionar. Não é algo pré-fixado. Até existem fundos que eventualmente procuram adquirir títulos pré-fixados, mas não existe necessariamente um seguro, uma garantia que a rentabilidade realmente vai continuar sendo a mesma. Ou seja, na maioria dos prospectos existe a seguinte informação, que a rentabilidade passada não garante a rentabilidade no futuro. Então, até é possível, digamos, que se estruturem produtos ou fundos, digamos assim, que podem até garantir uma garantia mínima de rentabilidade. Mas daí são produtos, são fundos que a gente chama de fundos garantidos, que a gente pode depois analisar mais detalhes desse tipo de produto. Falando um pouquinho mais sobre características, então existem 3 tipos básicos de fundos de investimento. Fundos com característica de renda fixa, ou seja, é importante salientar que não existem, digamos, produtos com renda fixa pura.
nós veremos aí um outro módulo, digamos, de renda fixa, onde você vai entender as diferenças entre os títulos de renda fixa, mas fundos que têm característica de renda fixa, você sabe previamente como é que vai ser a performance, a rentabilidade desses produtos. Não quer dizer que você vai sempre ter uma renda fixa, ela pode até variar, mas você sabe previamente como ela vai se comportar. Então, é importante salientar isso, que renda fixa também tem um certo nível de risco, muito menor do que a renda variável. Aí sim, a renda variável, por exemplo, ações, realmente não tem como você saber qual vai ser a rentabilidade desse tipo de investimento. E os fundos multimercado, seria a terceira tipo básico de fundo, ele mescla, digamos, ativos de renda fixa e ativos de renda variável, justamente para buscar, digamos, uma rentabilidade mista, ou seja, agregar um pouquinho mais de risco ao fundo para que você possa buscar uma rentabilidade superior. Então, fundos de renda variável, basicamente, são aqueles fundos cujos recursos são aplicados em valores mobiliários. Então, pode ser ações, que é o mais conhecido título de renda variável, mas também pode ser debêntures, notas promissórias, entre outros títulos aí de renda variável. Então, uma informação relevante é que todas essas categorias, digamos, esses tipos básicos de fundos, são autorizados, regulamentados e fiscalizados pela CVM, que é a grande fiscalizadora, é a xerife do mercado financeiro e de capitais, principalmente o mercado de capitais aqui no Brasil. Falando um pouquinho agora sobre taxa de administração. Digamos que a taxa de administração nada mais é do que uma taxa cobrada por todos os serviços relacionados, digamos, à manutenção do fundo, que é prestada normalmente pelo administrador ou por terceiros que ele eventualmente pode contratar. Normalmente essa taxa é uma taxa calculada e provisionada a cada dia útil, ou seja, com base na taxa de 252 dias, porque o ano normalmente é dividido em 252 dias úteis. E normalmente essa taxa ela é cobrada proporcional ao dia, ou seja, para você calcular a taxa de administração ao dia, você precisa elevar a taxa ao ano e elevar, digamos, a 1 sobre 252, para você chegar, digamos, a qual seria, digamos, a taxa ao dia. E pegando essa taxa, você multiplica sobre o PL do fundo do dia anterior. Então, é uma forma de você calcular a taxa de administração. Em provas de certificação, é possível que seja cobrado esse tipo de cálculo, certo? Então, taxa de performance também é outra taxa cobrada aí pelo gestor quando a rentabilidade do fundo supera um índice de referência especificada no regulamento. Então, é uma taxa que é cobrada quando o gestor consegue uma rentabilidade maior do que um índice de referência, como, por exemplo, o CDI. Então, se o CDI, por exemplo, deu uma rentabilidade de 1% e o fundo deu uma rentabilidade de 1,20%, digamos que o gestor vai receber um prêmio por essa performance. Então, ele vai receber uma taxa, digamos, de um percentual de 20% sobre esse 0,20% que foi a rentabilidade que superou, digamos, um índice de referência ou benchmark também, conhecido como benchmark, um índice de referência, que para a renda fixa é o CDI e para a renda variável normalmente é o índice Bovespa. Existe também um conceito de taxa de saída e entrada, que são taxas cobradas por fundos que têm objetivo de longo prazo, ou seja, a taxa de saída serve para desestimular o resgate dos recursos. Ou é feito dessa forma, ou tem alguns fundos que normalmente têm prazos de resgate muito maiores, ou seja, você pede o resgate hoje e vai receber daqui a 60 dias ou daqui a 6 meses, exatamente para não prejudicar, digamos, a gestão daquele fundo, ou até mesmo para desestimular o resgate dos recursos.